aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ter uma introdução a como calcular volumes utilizando cortes transversais. E se você chegou até aqui, provavelmente você já está familiarizado com a ideia de encontrar a área entre curvas. E se não está, eu sugiro que você dê uma revisada nos conteúdos da Khan Academy. Por exemplo, nós podemos encontrar essa área aqui utilizando uma integral definida, mas o que vamos fazer nessa aula é algo ainda mais interessante, ou seja, vamos encontrar volumes de formas onde a base, de alguma forma, é definida pela área entre duas curvas. Então, deixa eu desenhar isso aqui em três dimensões. Esse aqui vai ser o eixo y, esse aqui é o meu eixo x, essa aqui é a reta y igual a 6, e colocando aqui umas linhas pontilhadas, o x igual a 2 vai estar aqui. Então, o gráfico de y igual a 4ln de 3 menos x vai ser algo mais ou menos assim. E essa região vai ser essa aqui, que vai ser a base de uma forma tridimensional, onde podemos utilizar cortes transversais. Como assim? Se eu fizer um corte transversal aqui, isso vai ser igual a um quadrado. Então, essa seção transversal, esse corte aqui, vai ser um quadrado, e essa seção transversal aqui também vai ser um quadrado. Não importa a diferença entre as duas curvas, essa seção transversal também vai ser um quadrado. E, claro, o corte transversal com esse comprimento aqui também vai ser um quadrado. A figura é parecida com isso, né? Ela tem três dimensões. E é nesse momento que você vai ver como uma integral definida te ajuda. Basicamente, o que temos que fazer é dividir essa figura em diversos quadrados. E, com isso, agora eles vão ter alguma profundidade. A mesma coisa acontece aqui nesse quadradinho pequeno. Vamos transformá-lo em um cubo, porque agora ele tem uma profundidade. Você poderia fazer isso com todas as seções transversais, ou seja, você vai colocar profundidade em todos os quadrados da seção transversal. E é uma profundidade tão pequena que nós podemos chamar de dx. E como podemos descobrir qual é o seu volume? Ou seja, qual é o volume desse cubo? Seria a profundidade vezes a área dessa superfície aqui, ou seja, a área dessa seção transversal. Deixa eu até colocar isso em outra cor. Qual seria o valor dessa área? A área de um quadrado é o seu comprimento ao quadrado. E qual seria o comprimento dessa base? Vai ser a diferença entre essas duas funções, ou seja, vai ser 6 menos 4 vezes o logaritmo natural de 3 menos x. Esse vai ser o comprimento desse quadrado. Mas, como queremos saber a área, nós elevamos toda essa expressão ao quadrado. E, para descobrir o volume, nós devemos multiplicar isso pela profundidade. Ou seja, você multiplica por dx, e, com isso, você vai ter o volume desse cubo pequeno aqui. E eu acredito que você já sabe aonde isso vai dar, né? O que aconteceria se eu somasse todos os cubos dessa figura, de x igual a 0 até x igual a 2? Você teria o volume de tudo isso aqui. E é aí que a integral entra. Ou seja, podemos integrar toda essa expressão de 0 até 2. E se você quiser saber aonde isso está no nosso gráfico, você vai ver que esse cubo está mais ou menos aqui, sendo que aqui está o dx. E, ao invés de multiplicarmos dx pela diferença entre essas duas funções, vamos ajustar o quadrado da diferença entre elas. Isso porque aqui estamos visualizando tridimensionalmente, ou seja, estamos analisando essa superfície de forma tridimensional. E aqui é a altura de um retângulo. Com isso, se você resolver essa integral, você vai ter o volume disso aqui, ou seja, você vai ter o volume dessa figura aqui. Claro, essa integral não é tão fácil de se fazer, mas nós podemos utilizar uma calculadora. Então, deixa eu colocar ela aqui e podemos descobrir o valor da integral. Então, eu clico aqui em Mate, na opção 9, que é a integral definida, e eu estou utilizando aqui uma calculadora TI 84 Plus. Então, calculando a integral definida, nós temos que colocar os valores aqui. Então, de 0 até 2, e aqui colocamos a expressão
Deixa eu abrir um parêntese aqui. Então, 6 menos 4 vezes o logaritmo natural de 3 menos x, e eu fecho o parêntese aqui para elevar toda essa expressão ao quadrado, então, ao quadrado, e integrando em relação a x. Se eu apertar Enter, isso vai ser aproximadamente 26,27. Então, aproximadamente 26,27. Então, esse volume é de aproximadamente 26,27 unidades de volume. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!